Então vamos lá, galera, responder mais umas questões aí. E hoje sobre os atos administrativos. E na primeira questão aí, sobre o poder de polícia administrativa, é correto afirmar que polícia administrativa não envolve atos de fiscalização. Aqui tem a resposta. Os atos de polícia claramente envolvem fiscalização. Isso claramente é interpretado do conceito apresentado pelo CTN, Código Tributário, no artigo 78, que diz o seguinte: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e ao mercado, ao exercício de atividade econômica, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, pelo artigo 78 aí, percebe-se que os atos de polícia claramente envolvem fiscalização, que no caso do Código Tributário aí, o poder de polícia tem toda essa competência de fiscalização. Então, a questão errada. Vamos para a questão B. Uma diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Uma das diferenças, além de outras, é que a primeira não atua na investigação de ilícito penal. Questão correta ou errada? Vamos ver a resposta aqui. A diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa desempenhada por órgão administrativo. E a polícia judiciária é executada por corporações específicas. No caso, a Polícia Civil, a Polícia Federal e ainda, em alguns casos, a Polícia Militar. São corporações específicas. E o poder de polícia, ele limita ou disciplina direitos, interesses ou liberdades individuais. Também ele regula a prática de atos ou abstenção de fatos em razão de interesse público. Ele é aplicado aos particulares, no caso aí é o chamado de poder negativo também. E a polícia judiciária, concernente ao ilícito de natureza penal, puras infrações de natureza penal. Então a questão B, então aqui na B, embora não seja atribuição principal da polícia administrativa os ilícito penal, ela, via de regra,
Como foi afirmado nessa alternativa, a polícia administrativa não atua na investigação de ilícito penal. Então a letra B aí que diz que a polícia não atua em ilícito penal, no caso a polícia administrativa, deixa a questão aí certa. Vamos aí para letra C. A autoexecutoriedade não é atributo do poder da polícia administrativa. A autoexecutoriedade, que na questão está errada, né? Porque os atributos, que a autoexecutoriedade é sim um dos atributos aí da polícia administrativa. Tem um macete aqui, ó, DAC. São atributos a discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Todos aqui são atributos da polícia administrativa. Então, como ela disse que não, a questão encontra-se errada. Vamos aí para a letra D, que diz que a polícia militar, em hipótese alguma, atua na esfera da ação da polícia administrativa. Vamos aí para a resposta. Embora não seja sua atividade principal, a polícia militar pode atuar, em certos casos, na esfera da ação de polícia administrativa. Logo, a expressão em hipótese alguma torna-se assertiva e incorreta. A polícia militar é eminentemente administrativa, mas pode desempenhar algumas funções judiciais também. Então, como a questão diz que em nenhuma hipótese ela se torna errada, porque em algumas hipóteses ela pode atuar aí em certos casos, né, na esfera de ação de polícia administrativa. Então vamos aí para a questão E, letra I. Letra I. Os atos de fiscalização do Estado não podem ser remunerados por taxas. Vamos aí para a resposta. Que diz que os atos de fiscalização do Estado podem ser remunerados por taxas. E a taxa do poder de polícia tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Então ela pode sim ser remunerada por taxa. Então a questão está errada também. Uma observação aqui com relação ao poder de polícia administrativo, você pode usar o mnemônico BAND da PRF. Que no caso, ela vai restringir, limitar e condicionar bens, atividades e direitos, que são o BAND. E atuando de maneira preventiva, repressiva e fiscalizatória. No caso aqui é o PRF. Então aqui é uma das atribuições da polícia administrativa, que é restringir, limitar, condicionar bens, atuar de maneira preventiva, repressiva e
fiscalizatória, que dá o mnemônico aí BAND da PRF. Para a questão de número 2, o poder de polícia regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da administração pública. O poder regulamentar, de acordo com a Constituição, é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Poder regulamentar. Vamos aqui para a resposta. Poder regulamentar, que nada mais é que a competência do chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, para editar atos administrativos normativos. Então, ele é competência do chefe do Executivo para editar atos administrativos normativos. Ou seja, o poder de criar decretos e regulamentos. É importante notar que a competência de outros agentes públicos para editar atos normativos não tem como base o poder regulamentar. Costuma-se dizer que, nestes outros casos, as normas se fundamentam no poder normativo, algo mais genérico. Como, por exemplo, aí, o presidente da República que cria decreto-lei para regulamentar o uso de arma de fogo por servidores militares. Então, nota-se que o poder regulamentar ele é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, que tem o poder aí de regulamento. Porque a competência de outros agentes públicos para editar normas de atos normativos não tem como base o poder regulamentar. E sim tem o poder normativo, no caso de agentes públicos que editam normas. Então essa questão correta. O poder regulamentar ele é competência concorrente do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Aqui temos a resposta: o poder regulamentar é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme foi frisado aí na questão anterior. Para a letra C. A B aqui então está errada. Poder regulamentar admite apenas a edição de decretos regulamentares. Na resposta aqui diz que o poder regulamentar vem sendo tratado como espécie de poder normativo. Afinal, além da edição de regulamento, o poder normativo abarca a edição de outros atos normativos, tais como deliberações, instruções e resoluções. Para Matheus de Carvalho, o poder regulamentar típico e exclusivo do chefe do Poder Executivo. E poder normativo pode ser geral, conferido às autoridades públicas de editarem normas gerais e abstratas, nos limites da legislação pertinente. Então aqui tem uma diferença aí entre poder regulamentar e poder normativo, que aqui fica a cargo do presidente da República e aqui do demais servidores, que admite apenas a edição de decreto regulamentar. A questão está
errada. Vamos para a letra D, o que diz que o poder regulamentar admite decreto autônomo para preencher lacunas na lei. Vamos para a resposta. Decretos autônomos. Eles são criados para extinção de cargo público vago ou organizar a administração, desde que não cause aumento de despesa, crie ou extingue órgãos públicos. Este decreto é delegável ao AGU, Procurador-Geral, Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da República e os ministros de Estado. Então, o poder regulamentar ele não admite decreto autônomo, porque o decreto autônomo ele é para foi criado para extinção de cargos públicos vagos ou organizar a administração, desde que não cause aumento de despesas. A questão também errada, a letra D. Tem mais algumas observações aí sobre o decreto autônomo. Ele é a competência do chefe do Poder Executivo Federal, inova no ordenamento jurídico. Os atos são primário, classificados como externo e interno. Organização e funcionamento da administração pública federal não implica despesas nem criando e extinguindo órgãos e podendo extinguir funções e cargos quando vagos. Ele é um poder, pode ser delegado, né? Como foi visto por PGE, ministro, AGU. E aqui, ó, lembrando que, tendo em vista o princípio da simetria, o governador e os prefeitos também podem expedir decretos autônomos, desde que haja previsão na Constituição Estadual e na lei orgânica respectivas. Então, pelo princípio aí da simetria, o prefeito e o governador também podem emitir decretos autônomos, observado a Constituição Estadual e a lei orgânica. Vamos aí para a letra I. O poder regulamentar pode ser delegado em caráter geral e definitivo. Competência exclusiva não pode ser delegada. Competência aí do presidente da República. Ou seja, decreto não se pode delegar. Competência aí é privativa. Competência privativa pode ser delegada. No caso, a exclusiva não. Pois é, exclusiva aí do presidente da República. Questão também errada. Vamos para a questão aí de número 3. No exercício de suas finalidades, a administração pública pode limitar ou disciplinar direitos, interesses ou liberdades, regular a prática de atos ou abstração de fatos, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes e à disciplina da produção e do mercado.
ao exercício de atividades econômicas dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Isso caracteriza o poder de, que seria o artigo 78 do CTN, e o poder de polícia, que é a resposta. Pois, segundo Eli Lopes Meirelles, poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Já para Celso Antônio Bandeira de Melo, poder de polícia é a atividade da administração pública expressa em atos normativos ou concretos, de que condiciona com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção a fim de conformar-lhes aos comportamentos e aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. Já para Maria Silva Zanella de Pietro, poder de polícia é a atividade de outro Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Para José dos Santos Carvalho Filho, prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a administração pública de restringir o uso e gozo de liberdades e de propriedades em favor do interesse da coletividade. Já o artigo 78 do Código Tributário Nacional apresenta a seguinte conceituação: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades, regula a prática de atos ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividade econômica dependentes de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Aqui tem toda a conceituação do poder de polícia aí, tanto pela lei como pelos doutrinadores. O poder hierárquico está certo, né? Com a questão pedir o poder de polícia. Então, o poder hierárquico está errado. Mas o poder hierárquico é a ideia de hierarquia. Pressupõe diferentes níveis de subordinação entre órgãos e agentes públicos, dentro de uma mesma pessoa jurídica. Já o discricionário, poder discricionário, é aquele pelo qual a administração pública, de modo explícito ou implícito, pratica atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Já o regulamentar é a espécie de poder normativo
regulamentar, cuja competência é atribuída de forma ativa ao chefe do Poder Executivo, que é exercido sob forma de decreto, conforme já foi visto. Já o disciplinar, o poder disciplinar destina-se à punição daqueles que possuem algum vínculo jurídico específico com a administração pública. Poder de punição. Então vamos aí para a questão de número 4. O escalonamento na relação jurídica estabelecida entre os agentes da administração tem por objetivo a organização da função administrativa, bem como possibilita o controle dos atos praticados pela administração pública e seus agentes. Nesse aspecto, a relação de superioridade e subordinação entre os diversos órgãos de um mesmo ente da administração pública pode ser modificado temporariamente e, em caráter excepcional, em virtude de motivos relevantes, devidamente justificado com o deslocamento da competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior a órgão hierarquicamente superior. No que se refere a tal modificação de competência, é correto afirmar que houve caso aqui uma delegação. Vamos ver a resposta. A delegação transfere o exercício de competência de órgão superior para inferior. Na questão aqui diz que é de inferior a algo hierarquicamente superior. Então, não é delegação, que é o inverso. A vocação. A vocação transfere o exercício de competência de órgão inferior, né, para órgão superior na cadeia hierárquica. Então, é uma vocação. Transferência de inferior para superior. Mitigação não tem nada a ver, né? Mitigação está ligada à discricionariedade, que é tida como regra no âmbito do poder de polícia. Está ligado ao poder de polícia, podendo ser mitigado em algumas situações a depender do caso concreto e de situações a ser resolvidas. Grande exemplo desta mitigação está a licença a ser concedida pela administração em função do poder de polícia, sendo esse um ato vinculado. Subordinação também não tem nada a ver, porque está ligado ao poder hierárquico, que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes em relação à subordinação entre servidores e o seu quadro de pessoal. E a verticalização está ligada ao poder hierárquico, que é inerente à ideia de verticalização administrativa e revela a possibilidade de controlar atividades, delegar competência, abocar competência delegáveis e invalidar atos, dentre outros. Então aqui ficou o poder de vocação, sendo a resposta correta. Vamos para a questão número 5. Sobre o poder de polícia atribuído à administração pública, assinale
a definição correta. O poder de polícia consiste na possibilidade do chefe do poder executivo editar em atos administrativos gerais e abstratos, ou gerais e concretos, pedido para dar fiel execução à lei. A questão está errada, que o caso aqui seria regulamentar é ato explicativo, sendo o poder de regulamentar alguns temas apresentados-se na forma de decreto regulamentar ou decreto autônomo. Então, aqui não é poder de polícia, é poder regulamentar. O poder de polícia consiste na possibilidade da administração aplicar punições aos agentes públicos que cometem infração funcionais, que não é poder de polícia, sim poder disciplinar. É um poder dever de agir da administração pública, utilizado em regra para punir internamente as infrações cometidas por seus agentes, e de forma excepcional punir infrações de particulares que mantêm o vínculo com a administração. Então, o poder disciplinar. Isso também está errado. Poder de polícia é poder que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever atuações dos seus agentes. Esse também não é poder de polícia, é o poder hierárquico. O poder que se manifesta no escalonamento vertical da administração pública, na subordinação entre órgãos e agentes, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Errada também. Poder de polícia representa a atividade estatal restrita dos interesses privados, limitando a liberdade e a propriedade individual em favor do interesse público. Isso é correto, que é o poder de polícia, que, segundo Eli Lopes, é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar, restringir e uso, gozo de bens, atividades, direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então tá aí as 5 questões dos poderes administrativos. Então é isso aí, galera. Se inscreva aí. Ative o sininho. Deixa aí o like. E até próxima. Falou!